Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui Juliana Batista, que é uma amiga, uma colaboradora da Casa de Eurípides Bassanufo, e a Juliana veio trazer para a gente hoje o tema A Reforma Íntima. Como é que nós estamos trabalhando em nós essa reforma? Juliana, boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos lá? Vamos lá. Bom, nossa proposta hoje de bate-papo, digamos assim, né? É sobre a reforma íntima e semelhante ao que a gente tem como proposta nos estudos que a gente desenvolve na casa, geralmente a gente traz o estudo baseado em alguns questionamentos. E para essa conversa de hoje eu resolvi trazer duas questões básicas que vão nos ajudar na compreensão desse tema, que é o que é a reforma íntima e para que ela serve. De forma bem objetiva, a reforma íntima é um processo pelo qual o espírito, através de uma decisão que ele toma consciente, começa a trabalhar em si as suas dificuldades e a melhorar ainda mais as suas potencialidades. Mas para que a gente faz isso? Basicamente porque a gente vem com um impulso, com o desejo de sermos felizes. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz para a gente, enquanto doutrina de Cristo, essa proposta para a felicidade. A reforma íntima seria o mecanismo pelo qual o espírito, então, começa esse trabalho que vai ensejar, que vai resultar nessa felicidade que ele almeja. Bom, receita de bolo nós já temos. Santo Agostinho deixa para a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo o que é esse processo de reforma íntima, que ele vai falar que é o processo de reflexão a qual o espírito se propõe. Ele até convida que a gente faça isso ao final do dia, para que a gente avalie ali as nossas reações, os nossos sentimentos. Se de fato, já com o conhecimento que eu tenho, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, se eu evitei todo o mal que eu tinha como evitar, para a partir disso começar a trazer para a minha consciência as características e a natureza do espírito que eu sou e dentro daquilo que eu ainda preciso trabalhar. Bom, para que a gente vai fazer reforma íntima, né? A gente faz reforma íntima justamente porque se eu não tenho consciência de que forma eu manifesto essas características, fica complicado eu conseguir antever situações nas quais eu ainda estou falhando. Então, a reforma íntima, ela entra como uma ferramenta que me possibilita enxergar essas dificuldades que eu ainda trago, essas características que eu ainda preciso trabalhar, para a partir disso pensar no meu movimento de melhora. Eu tenho uma professora que ela costuma brincar que a gente não cura o que não é visto. Então, primeiro eu preciso tomar consciência, eu preciso saber qual é a natureza do meu espírito, para a partir daí, e em conjunto com o conhecimento do que o Espiritismo nos propõe, promover as ações das quais eu decido, né, a partir do momento que eu quero ser feliz mesmo, porque o Evangelho, em resumo, ele é uma proposta de felicidade, para o aqui e agora e também para o futuro, pensando aí na multiplicidade das nossas existências. O Evangelho, como eu costumo falar com as pessoas, né? Ele é o nosso. Quando a gente compra um eletrodoméstico, vem um manual. O Evangelho é o nosso manual, a nossa conduta moral. Então, se a gente conseguir seguir ali, pelo menos um pouquinho, a gente vai estar avançando muito. E esse fato da reforma íntima também, né? Você se conhecer é fundamental, porque aí você vai entender o porquê de tudo, quem realmente é você, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você vê no outro te incomoda, você entende que aquilo também é seu, né? Que você Já te vivenciou. atravessou em algum momento, em algum momento, né? você já vivenciou aquilo. Então, quer dizer, o outro, aí você vai entender se você vivenciou, se você conseguiu passar por aquilo, o outro está tendo oportunidade agora, né? Exato. Então, ao invés da gente apontar o dedo,
a gente vai compreender, a gente vai tentar entender o que a pessoa está passando. Porque essa é a proposta do Cristo, né? A proposta dele é essa, é o amor, Exato. né? Não esse amor egoísta nosso, o amor da posse, né? Porque nós ainda sabemos, o nosso amor é a posse, né? O amor do Cristo é muito maior do que isso, né? Mas ele dá E alguns indicativos pra gente do que seria esse amor na visão dele. Em diversas passagens no próprio Evangelho, a gente consegue perceber qual que é essa proposta. Porque quando a gente vai, por exemplo, no capítulo que trata de amar vossos inimigos, os Espíritos deixam claro pra gente nas instruções que, em momento nenhum, Jesus pede para que tenhamos com eles o mesmo afeto que nós teríamos com um amigo. Ele pede para que a gente tenha uma postura, na verdade, coerente com aquilo que a gente professa. Se a gente crê em Jesus, né, dentro daquele ensinamento moral que ele deixou, a gente vai perceber que a proposta dele está muito mais relacionado a uma decisão racional. Então, eu decido não devolver o mal com o mal. Eu decido orar por aqueles que me caluniam, que me perseguem. Eu decido interceder em favor daqueles que já me prejudicaram. E tudo isso passa por uma decisão. Essa decisão, ela precisa ser tomada em função do nosso próprio bem, em função da nossa própria felicidade. Porque a partir do momento que eu decido e que eu escolho viver uma vida diferente daquela que eu já estou habituada, né? Seja em função dessa própria existência e de várias outras que nós já experienciamos, eu preciso entender o porquê disso. O porquê que eu estou tomando essa decisão, que basicamente é para o meu bem-estar, basicamente para a minha felicidade. A gente percebe que quanto mais a gente alimenta sentimentos negativos, maior é a nossa infelicidade. A proposta que o Evangelho vem trazendo para a gente é uma proposta de alegria, uma proposta de bem-estar, de felicidade, mas não é uma proposta fácil. Ela é simples, no sentido do que te propõe, mas extremamente complexa no executar, porque exige que que a gente abra mão daquilo que é mais confortável para a gente. A gente já está tão habituado, muitas vezes, a ter determinadas condutas e a até nutrir determinados sentimentos, que muitas vezes para a gente é difícil abrir mão disso. E a proposta do amor que o Cristo vem trazer para a gente está relacionada à decisão de romper com esses padrões, com esses comportamentos. Quando eu rompo com esses padrões, quando eu rompo com esses comportamentos, ainda que o meu sentimento não esteja aprimorado em relação a alguém, pela decisão racional eu consigo me comportar ou buscar um comportamento diferente em relação àquela situação. E aí não passa necessariamente só pelo meu sentimento. Esse sentimento ele vai sendo, na verdade, transformado pela decisão que eu tomo. Só que como a gente ainda é muito ignorante de si mesmo, o primeiro passo, e que Santo Agostinho vem falando para a gente, tanto no Evangelho quanto na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, em relação à prática mais efetiva para promover o bem-estar e para adiantar o nosso melhoramento, a nossa evolução espiritual, é de fato estudar a si mesmo, é conhecer a si mesmo, é refletir sobre a natureza do espírito que eu ainda sou, porque é a partir disso que eu vou ter as estratégias com o conhecimento da doutrina para montar, né, uma forma de trabalhar aquele sentimento, sempre com muito amor. Sempre lembrando que não é uma proposta de sacrifício, não é uma proposta de sofrimento voluntário. É uma decisão que vai exigir da gente coerência, que vai exigir da gente esforço, mas pensando sempre que o objetivo é a nossa felicidade, que o objetivo é essa máxima da lei que Jesus resume, né, pra gente, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e o ao próximo próximo como de a si mesmo, né? mesmo. Então, essa relação com o outro, inclusive, ela vai sendo transformada a partir da relação que eu transformo comigo mesmo. Eu não tenho como olhar com humanidade, eu não tenho como olhar com amorosidade as falhas dos outros se eu ainda não consigo fazer isso por mim. E eu não estou dizendo aqui de condescendência, porque é preciso muita honestidade para se encarar como a gente é. Né? Eu posso enganar o mundo, mas
a Deus, e aqui a gente Nunca. vai a gente vai trazer esse Deus como a nossa consciência, que é onde ficam gravadas, né, As as leis. leis, essa eu não consigo enganar. Então, por vezes é um processo doloroso, né? Assim, não se entender como a última bolacha do pacote, não se entender como a vítima do mundo. E assim, é difícil porque diversas das nossas chateações, das nossas questões, elas têm um fundamento de validade, elas têm uma legitimidade. Mas quando eu tomo a decisão de ter uma vida baseada naquele ensinamento de Cristo, eu preciso decidir abandonar determinados comportamentos e buscar outros. Por uma questão até de coerência Isso. mesmo. Então, nesse processo, eu preciso, inclusive, reconhecer aquilo que eu já dou conta de fazer. Porque é reconhecer essas potencialidades e não só as minhas dificuldades que eu tenho a impulsão necessária para continuar em movimento. Porque o amor do Cristo é um amor que parte de uma decisão, mas é sempre um amor que está se movimentando. A caridade é o amor em movimento. Eu tenho sempre que estar trabalhando em mim, eu tenho que estar sempre trabalhando em favor, porque essa é a proposta. Então, se eu me digo espírita, se eu professo que acredito nesses ensinamentos, de forma coerente eu preciso trabalhar essa doutrina, essa filosofia em mim, para que isso possa refletir no meu comportamento. Como resultado, a gente tem um bem-estar, que os espíritos já deixam claro para a gente, inclusive nessa questão 919, e com isso eu vou cada vez construindo melhor o meu futuro. Porque a gente está sujeito a uma lei de causa e efeito. Essa lei é inexorável e está aí para todo mundo. Então, diante disso, eu sei que o que eu estou vivendo hoje é resultado daquilo que eu já plantei em outro momento, seja nessa existência ou em existências pretéritas. E se eu quero ser feliz no futuro, Precisa eu melhorar preciso agora, né? já aqui e agora. E interessante isso que você fala também, né, gente? Nós podemos enganar aos outros, a Deus não. E principalmente a nós mesmos, porque nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos. E nós sabemos qual a máscara que nós estamos usando. Não sei se em todas as situações a gente sabe, não, sabe, Jorge? Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Eu acho que a gente ainda é muito ignorante de si mesmo. Eu acho que a gente não consegue muitas vezes. Eu tenho experiências, às vezes, no âmbito profissional, de perguntar a algumas pessoas o que você entende como seu ponto forte, o que você entende como seu ponto fraco. A gente ainda tem muita dificuldade de nomear os nossos sentimentos, a gente tem muita dificuldade de assumir determinadas características que a gente carrega. Até por uma pressão social, ninguém quer ser visto como uma pessoa É. invejosa. Ninguém quer ser visto como uma pessoa melindrosa. Então, muitas vezes, a gente camufla isso tão bem na necessidade, na ânsia de ser aceito, que a gente acaba desconhecendo como isso se manifesta. Às vezes eu até sei que eu sou invejosa, mas eu não sei de que forma que isso se manifesta em mim. E se eu não sei como isso se manifesta, fatidicamente, quando isso se manifestar, eu vou ter muito ou nenhum, eu vou ter pouco ou nenhum controle sobre isso. Então é importante que a gente faça esse olhar, que a gente tenha faça esse processo reflexivo, justamente para entender quais são essas características que a gente carrega e de que forma elas se manifestam, porque em cada um vai se manifestar de uma maneira, né? A forma como eu vou transvestir, até em função das experiências, né, das vivências que eu tenho ali no dia a dia, vai ser muito distinta às vezes de uma outra pessoa, pela vivência e pela experiência no meio que ela tá. E aí eu preciso entender como isso se manifesta em mim, para que eu consiga trabalhar, para que eu consiga criar as estratégias. A gente conversava há pouco sobre a recomendação de Chico, né, de colocar água Água na na boca boca. no momento de crise, no momento de discussão. Mas se eu não sei quais são as situações que fazem esse estupim estourar, né, esse pavio curto que eu tenho se manifestar, eu vou ter poucas chances de montar ali uma estratégia que seja efetiva. Se eu tenho consciência de que o meu estupim é curto, que determinadas situações de crise vão me fazer gritar, vão me fazer ter um desequilíbrio, eu já levo para essa reunião, eu já deixo próximo de mim nessas situações a água. Mas se eu não sei como isso se manifesta, é difícil. É complicado mesmo. Porque quando você sabe, né, aquilo que te tira do sério, né, que, né,
que tira você do trilho, vamos dizer Uhum, assim, é mais fácil você poder se munir, né, exato. de armas para te impedir de sair do trilho, né? Mas quando você não sabe, é difícil mesmo. E nós somos muito instáveis também, né? Nós somos muito instáveis também. Somos. Mas a gente vai. A gente está sempre em processo de constante aprimoramento. Quando a gente decide por É, ele. Quando a gente opta por ele. Então, é um treino. E é um treino que vai levar muitas vezes para determinadas características a reencarnação inteira. Às vezes até mais de uma encarnação inteira. Nesse ponto entra a misericórdia de Deus nos mostrando a infinitude, né, da alma, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências. A gente tem uma eternidade para poder promover as melhoras que a gente precisa. Então a misericórdia de Deus reside nisso, para que a gente não se desespere, é, entendendo que não vamos dar conta de tudo de uma vez, cada coisa no seu tempo, e que a gente tem esse tempo. O que a gente precisa ter atenção e guardar muita vigilância é acerca das circunstâncias. Porque as circunstâncias nas quais eu me encontro hoje, elas são únicas. As oportunidades, elas são infinitas, são. Mas as circunstâncias nas quais eu me encontro, então a família no qual eu estou inserida, os amigos que eu tenho hoje, a rede de apoio, o meu trabalho, a própria casa que eu frequento, todas essas circunstâncias, elas são únicas. Então eu preciso aproveitá-las de maneira única mesmo e da melhor forma que eu conseguir. Porque isso vai fazer diferença, inclusive, no meu amanhã. Se eu quero que amanhã a minha vida se torne mais fácil, eu preciso construir isso hoje. Se eu acho que já está difícil nas circunstâncias que eu estou inseridas, então eu preciso trabalhar justamente para tornar esse amanhã mais fácil. Muitas vezes o que a gente faz por invigilância e por falta de conhecimento é tornar essas circunstâncias ainda mais difíceis para o amanhã. complicar ainda mais a situação, né? Exato, justamente por Assim, desconhecer a nós mesmos e as situações que nos, nos motivam, eu não vou falar, mas que nos instigam mesmo a falhar. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, a chance de eu falhar em determinadas circunstâncias, ela reduz drasticamente. Quando eu tenho consciência de quem eu sou e quando eu tenho conhecimento para lidar com isso. Porque para o espiritismo não basta que eu saiba, né, da minha condição. É preciso que eu promova ali um esforço e os espíritos deixam isso claro para a gente, né, acerca desse mérito que a gente vai construindo ao longo dos nossos esforços, que é o que vai fazer diferença adiante. Esse agir, ele precisa estar pautado por um conhecimento. De outra forma, eu vou continuar errando. eu falo que tudo, né, que Jesus, todas as virtudes, vamos dizer assim, todas são ação. São. Todas são ação, todas dependem de construção, depende de você querer, de você buscar, trazer para fora e trabalhar em cima delas firme, Sim, é né? uma decisão. Amor, hoje, estudando já há algum tempo acerca dessas questões, para mim, claramente, o amor que Jesus nos convida a ter um amor que passa por uma racionalidade de uma decisão. Porque muitas vezes a gente vai precisar ter determinadas atitudes, ainda que o sentimento seja contrário. Muitas vezes eu vou precisar dar a face, a outra face, querendo esbofetear Esbofetear. quem me bateu. Só que eu preciso, a partir do momento que eu decidi, ser coerente com essa decisão. E aí esse movimento é o que vai gerando para mim melhoras na minha vida, melhoras na minha existência como um todo. Não que vai se tornando mais fácil, mas a gente vai aprendendo a se municiar e lidar com essas questões com outro olhar, com outra perspectiva, o que vai tornando a nossa vida melhor, já aqui e agora. Mas é uma decisão que passa por uma racionalidade, não. O sentimento, ele é aprimorado no momento seguinte, ao compreensão racional. Primeiro eu preciso compreender racionalmente. Por isso que Santo Agostinho nos convida a trazer para a consciência essas ações, que muitas vezes elas acontecem por automatismo. A partir disso, eu tomo a decisão
de trabalhar, e com o conhecimento que eu vou construindo, eu vou agindo de maneira diferente, eu vou agindo de maneira diferente. A caridade que é esse amor, né? A manifestação do amor é um movimento, é uma ação. Então a gente precisa desse primeiro olhar, dessa primeira reflexão, para conduzir todo esse processo que advém dessa decisão que a gente toma. A caridade nada mais é do que o amor em ação, né? Exato. O amor em ação. E eu costumo falar com as pessoas que a gente, a partir do momento em que você entra para a doutrina espírita, que você começa a estudar, ela começa a entrar em você, que você começa a exteriorizar, essa reforma íntima, ela opera na gente de uma maneira porque muita coisa que você antes, que te trazia prazer, você já vê que aqui não te traz prazer nenhum. Então você automaticamente você começa a deixar aquilo de lado. Uhum. A ponto, né? Por exemplo, eu tenho amigos meus que gostam de balada, esse tipo de coisa. Eu não gosto. Então, hoje principalmente, então assim, não me chama atenção. Aí para eles eu tô querendo virar santo, eu sou beato. Eu falei, gente, não é questão de ser beato. Isso para mim não acrescenta nada na minha vida. Então, para que eu vou para uma coisa que não vai acrescentar na minha vida? Falei, o que é pior, se eu for com vocês, eu vou atrapalhar vocês, porque vocês não vão se divertir por minha causa. Eu vou me sentir incomodado porque eu estou impedindo vocês de fazer o que vocês gostam. Então, o que é melhor? Eu não ir. Eu não ir. Então, assim, da mesma maneira que eu não forço vocês a virem para a casa espírita comigo, convido, mas não, Uhum. né, não forço, então eu também não quero ser forçada a ir onde eu não quero ir. Eu acho que tudo tem seu tempo, tem a sua hora. É onde eu falo que se nós olharmos hoje, né, o quanto que essa reforma já foi feita na gente, o quanto de coisas que nós fazíamos, né, e hoje nós não fazemos mais, porque não é aquela coisa que foi forçada, foi imposta, não, foram coisas que você próprio foi vendo que aqui não te acrescenta nada. É a experimentação, É, né? A gente precisa ter muito claro essas necessidades que a gente carrega para justamente conseguir entender até onde eu quero ir com determinadas situações. Porque nós todos temos desejo, nós ansiamos por ser amados. Ponto. A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. E muitas vezes a gente entende que se eu não participar de determinados meios, se eu não tiver determinada conduta X ou Y, eu vou ser rejeitada. E é difícil para a gente lidar com essa rejeição por vários aspectos, né? Assim, a gente tem desde questões culturais, enfim, estruturais, mas pensando ali de forma bem primária, assim, bem básica, o que a gente quer é ser amado. Quando o Espiritismo ele vem para a gente nesse convite da reforma íntima, ele vem dizer para a gente que essa necessidade ela é nossa responsabilidade de cuidar. É a gente que precisa cuidar dessa necessidade, desse anseio de ser amado. E ele tira da mão do outro essa responsabilidade trazendo para a gente, falando, olha, no final do dia, o que você quer é se sentir bem, se sentir feliz, se sentir amado. Só que essa construção é responsabilidade sua e não do outro. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que, por mais julgamentos que existam em relação à minha conduta, eu preciso ser coerente comigo. Porque a responsabilidade da minha felicidade é minha e não do outro. E isso muda a dinâmica das coisas, porque o Espiritismo ele é um convite individual, intransferível. Então, não adianta eu achar que as pessoas ao meu entorno vão entender essa decisão e esse propósito, porque muitas vezes elas também estão perdidas e nem sequer estão conseguindo nomear esses sentimentos, esse desejo, esse anseio de ser amada. Muitas vezes a gente confunde isso com carência, a gente manifesta isso com arrogância, com vaidade, com uma série de coisas. E quando a gente vai ver lá no básico, lá no início, o que todo mundo está buscando é esse amor.
O que o Espiritismo faz é, olha, eu tenho aqui o convite para você construir esse amor que você tanto deseja. Mas vai fazer sentido para mim e não para o outro. E essa construção, ela precisa ser sólida e eu preciso estar um tempo todo firmando esse propósito, porque as dificuldades elas vão existir. Se você, a partir do momento que eu tomo a decisão de ter uma vida coerente com aquilo que Jesus veio ensinar, não necessariamente eu vou ser bem vista pelos outros que estão no meu entorno. E o que é gostoso nessa reforma íntima que a doutrina espírita traz é que ela não te impõe nada. Não, é um convite, É um sempre um convite convite. que ela faz. E o que é gostoso, porque você deixa de fazer as coisas porque você quer e não por imposição. Então, é como eu costumo falar com a pessoa, gente, quando a gente fala com vocês para não fumar, para não beber, a gente só está mostrando para vocês as consequências que o fumar e o beber pode acarretar para você. Mas depende de você. Se você não dá conta, vai chegar o momento certo. Né? Vai chegar um tempo em que você próprio, não por imposição, mas que você vai olhar para um cigarro, você não vai sentir nada. Você vai olhar para uma bebida, você não vai sentir nada. Você vai ver que aquilo não te faz falta alguma. É isso aí a reforma. Porque não adianta nada eu falar com você, Juliana, você não pode beber, não pode fumar. Mas a Juliana tá ali, com a boca salivando para tomar aquela bebida. Tá ali em tempo de ficar louca pelo cheiro do cigarro. Mas não faz por quê? Porque não pode, porque é pecado, porque... Não. A Juliana tem que fazer aquilo porque ela não se sente atraída por aquilo, porque aquilo não faz parte mais da vida dela. Né? Mas é um treino. E determinadas, e principalmente sobre o aspecto moral, porque aqui a gente ainda está falando de comportamentos que necessariamente prejudicam a mim mesmo. Mas no âmbito moral, as nossas ações elas têm consequências sempre em relação a nós mesmos no primeiro momento, volta, né? E no nosso entorno. Então, é um treino no sentido de que, muitas vezes, eu vou ter que tomar a decisão de não ter determinadas posturas, não porque aquilo não me atrai mais, porque às vezes eu vou continuar gostando da fofoca, mas pela decisão e pela coerência que eu preciso ter dentro daquilo que eu decidi viver. Das consequências que ela pode trazer. Exato. De prejudicar a mim e os outros, eu vou escolher fechar minha boca. Eu vou escolher sair de perto no momento em que eu perceber que está havendo ali uma conversa que não seja edificante, que não vai trazer nenhum tipo de bom fruto. Mas é uma decisão que vai, obviamente, cada vez se tornando mais fácil. Mas essa decisão ela precisa estar pautada necessariamente, primeiro, sobre o conhecimento da minha natureza, daquilo que eu preciso trabalhar, e no conhecimento da doutrina de Jesus. Porque é isso que vai me solidificar. Quando eu tenho muita necessidade de ser vista pelo outro, geralmente isso vai me causar muito sofrimento. Por quê? A gente vai receber crítica em qualquer movimento que nós fizermos. Se você decidir ajudar, vão dizer que você está fazendo aquilo para aparecer. Se você não fizer, você está sendo negligente. A crítica, ela sempre vai existir e é natural que ela exista. É parte do nosso processo, lidar com a crítica. Não tem que fazer sentido necessariamente para o outro eu encher a minha boca d'água quando ele está acostumado a me ver brigar, quando ele está acostumado a me ver desequilibrada. Uai, agora ela ficou doida mesmo, que antes ela gritava, agora ela põe água na boca. Então, se eu grito, eu vou gerar uma crítica pelo desequilíbrio. Se eu ponho água na boca, eu vou sofrer uma crítica por um comportamento que não é tido como usual. Então, a crítica ela sempre vai existir. Tem que fazer sentido para mim. Eu sei porque eu tô colocando água na boca, porque se eu me desequilibrar a ponto de brigar, pode ser que eu fira uma pessoa que eu gosto muito no momento de vigilância. Pode ser que eu gere um desequilíbrio muito alto em mim e eu depois vou ter que lidar de forma física e emocional com as consequências daquele desequilíbrio. Então, a proposta é sempre visando a consequência daquela ação. E o nosso objetivo é sempre o nosso bem-estar, é sempre a nossa felicidade. E não é uma felicidade momentânea de uma pessoa que ganhou uma discussão aqui e está envaidecida porque foi o melhor entre todos aqueles que estavam assistindo. Mas é uma felicidade de uma consciência que, quando finaliza o dia e olha para o que fez durante aquele dia, consegue se sentir bem com tudo que fez.
É essa felicidade que o Espiritismo propõe. E já é uma felicidade para o aqui e agora. Então, entender todo esse mecanismo e de que forma que ele se opera, o Espiritismo deixa claro para gente dentro do Evangelho. As duas maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. A forma como se manifesta em cada um de nós é muito particular, de acordo com as nossas vivências, de acordo com as nossas tendências. Então, eu preciso identificar em mim de que forma que isso opera. Para a partir daí, e com o conhecimento, né, do que é melhor para a minha existência, essa e as outras que virão, eu conseguir criar estratégias que me façam já ser feliz aqui e agora. Num primeiro momento, geralmente a gente não vai se sentir confortável, porque o confortável é aquilo que a gente já conhece. Só que aquilo que já conhece trouxe a gente a um cenário de provas e expiações, a um mundo de dor e de sofrimento. Só que a partir de agora a gente tem toda essa estrutura, todo esse conhecimento que a doutrina nos traz para conseguir escolher melhor. E aí eu escolho melhor, com essa escolha e consciente daquilo que eu preciso trabalhar, eu modifico a minha ação, eu modifico o meu comportamento e com isso construo o meu caminho de forma muito mais feliz. É muito gostoso quando a gente consegue vencer. Mas até vencer, gente, imagina um fofoqueiro ali louco por ouvir de lá, ouvir, você ter que sim sair de perto pra você não ouvir. Gente, deve ser difícil demais, deve ser dolorido demais. É desconfortável. Você ter que sair de perto pra você não ouvir, pra você não levar aquilo adiante. Imagina aquela pessoa, quando a pessoa chega pra você pra falar uma coisa, que a sua boca tá doidinha, pra pessoa sair de perto, pra você sair contando. Você tem que, não, pera, não posso falar. Gente, é muito desconfortável. É muito desconfortável. Até você, até isso entrar em você de uma maneira assim, que você absorver isso mesmo, é muito difícil. Eu tiro por base uma colega nossa que ela fez um voto aí de não falar mal dos outros. Aí, em determinado momento, a gente conversando, quando ela se viu, aí, gente, também, vocês já me atrapalharam. Eu fiz um voto que eu não ia falar mal de ninguém, já tô falando mal dos outros. Mas é porque é mais confortável, é o nosso habitual. Essas mudanças, por isso que precisa ser tão consciencial, por isso que precisa ser tão racional. Porque eu preciso o tempo todo estar firmando aquele propósito. Porque não é algo ainda natural de mim. Só que, quando a gente... o que eu acho importante nesse processo? É que a gente comemore as nossas pequenas vitórias. Quando eu falo da gente se conhecer por completo na honestidade, é conhecer as nossas potencialidades também. Porque a gente vai errar e vai errar muito ainda. E quando a gente não consegue enxergar aquilo que a gente já dá conta, muitas vezes a gente se paralisa no processo. Eu não sou merecedor, eu não sou legal, eu não consigo nada. Peraí. Tá bom, eu falei hoje, mas eu fiquei uns 3 dias. Pra mim, que não conseguia passar 1 hora sem falar nada, eu fiquei 3 dias. É bom demais. Vamos comemorar esses dias, vamos pegar esses dias como estímulo para aumentar para 5. Porque esse esforço genuíno e honesto é o que Jesus propõe para nós, não é o sacrifício. Quando Allan Kardec pergunta como se reconhece um verdadeiro espírita, ele fala que é aquele que busca domar suas más inclinações. Que busca domar, não falou que é o que domou. Não, né? É o que está tentando. Ele não está pedindo. Assim, a espiritualidade, ela tem consciência da nossa condição. Só que a partir do momento que eu decido e que eu tenho firmeza de propósito, a espiritualidade também vem ao meu favor. Então a gente não pode esquecer nunca que a partir do momento que eu tomo a decisão e inicio de forma consistente esse trabalho, esse esforço, eu vou ser bem assessorada também. Os espíritos, quando eles enxergam em nós essa proposta genuína, continuada de melhora, eles vêm ao nosso favor. Então aquilo que poderia ser infinitamente pesado passa a ser possível. Quando no Evangelho, no capítulo do Evangelho fala busca e acharás, os espíritos falam, olha, não vai ser fácil, vão haver pedras no seu caminho. Você mesmo precisa tirar, mas a gente vai te dar a força necessária. Vai te ajudar, né? A gente vai te dar a força necessária. Então a gente nunca está sozinho nesse processo. Mas a decisão é nossa.
a responsabilidade desse amor que a gente busca de forma equivocada, muitas vezes nas diversas formas que a paixão se apresenta pra gente, nas facilidades do dia a dia se apresentam pra gente, né? Que seja ali do anestesiar de falar mal de alguém, que seja ali no horário que eu burlo do meu trabalho, enfim, da forma como as coisas se apresentam pra gente, quando eu entendo que o que eu tô buscando necessariamente eu não vou encontrar resposta nisso, nessas facilidades, né, nessas paixões, e que, embora a doutrina tenha uma proposta diferente do comum, do usual, é uma proposta mais consistente de felicidade, que vai durar, que vai, inclusive, ultrapassar essa existência, eu consigo me fortalecer e os bons espíritos vêm ao meu encontro também. Então, é sempre uma mensagem de esperança, é sempre uma mensagem de amor, porque o evangelho é isso. Jesus veio para personificar na figura dele esse amor. Ele não veio para apontar dedo com toda a autoridade que ele tinha. Ele poderia falar: "Ó, Juliana, seus defeitos são todos esses aqui." Conserta eles. É um trabalho nosso, é um É. trabalho individual, à medida do que a gente dá conta de trazer para a consciência, à medida do que a gente dá conta de trabalhar, mas sempre com muita honestidade e com um rigor, sim, daquele que precisa ser coerente com aquilo que decidiu viver. E é uma coisa interessante, quando você consegue isso, né? É gostoso porque você vê assim, gente, eu venci isso. Gente, eu não conseguia, eu não dava conta de fazer isso, agora eu já estou dando conta de fazer. Aí isso te impulsiona também, te dá vontade para que você comece Sim. trabalhando outras e outras e outras. Eu lembro muito bem que eu trabalhava com uma moça, gente, ela fumava feito um dragão. E ela só fumava cigarro Hollywood. Um dia, o cigarro dela acabou. Aí ela foi comprar cigarro, chegou lá, o cara falou que ela não tinha o cigarro Hollywood, só tinha outro. Ela falou: não, eu não fumo outro, só fumo Hollywood. Ela ficou um dia sem fumar. No dia seguinte, ela foi comprar o cigarro novamente, o cara falou que o cigarro, olha como é que a espiritualidade também trabalha, o cigarro não tinha chegado. Ela falou também: outro eu não fumo. Aí no terceiro dia, ela falou: gente, pera lá. Se eu conseguir ficar 2 dias sem fumar, eu não vou fumar mais não. Eu consigo ficar mais. Aí ensinaram pra ela chupar gelo. Diz que chupar gelo era bom. Toda hora que ela tivesse vontade de fumar, ela pegasse uma pedra de gelo e ficou. Com isso, o que aconteceu? A pele ficou hidratada, a pele melhorou. Até hoje ela não pôs um cigarro na boca mais. Então, quer dizer, é o vencer. É a decisão. É a decisão. Mas perceba que dentro desse processo, desse caso que você conta, tem todo esse processo. Primeiro ela se observa. Olha, então é isso. Então eu dou conta disso. Eu decido, me mantenho firme nesse propósito, sou ajudada nesse processo. Com certeza. E colho os frutos dessa decisão, desse comportamento. É interessante. Ela era separada do marido. Gente, mas era uma guerra. Na época de pagar pensão, o homem não pagava. A chamava de excomungado e mandava o filho dela e tal. Aí um dia ela chegou, né? Falou: gente, diz que a palavra tem poder. Eu agora vou chamar de ser de luz, iluminado. Aí dava o dia de receber, ela virava pro filho dela: Luiz, liga para aquele ser de luz, liga pro iluminado do seu pai e pergunta para ele se ele já pode depositar. Gente, é impressionante. Se tornaram grandes amigos. Ele passou a depositar o dinheiro no dia certinho para ela, né? Ela tá assim: gente, não é que a palavra tem poder, você vê. Aí depois de um tempo, ela foi morar numa casa grande e ele tinha separado da outra esposa. Aí ele pegou e perguntou para ela se ela não queria alugar um quarto na casa dela para ele morar. Gente, com isso ele foi morar lá. Ficaram, é igual ela falou, que eles morando junto como amigos se deram melhor do que com o marido e mulher. Ele ajudou ela com os filhos, para que de respeitar e tudo. E assim ficaram amigos. Então, é o que eu falo com as pessoas: gente, a palavra tem poder. Ela transforma as pessoas. A gente tem que começar a pensar nisso. O pensamento tem poder, né? Quando eu começo... Por isso que a gente se conhecer é tão importante. Para eu começar a me enxergar e a pensar a meu respeito e a respeito dos outros com mais humanidade. Enxergando o outro, inclusive, como alguém que também está em processo de aprimoramento. Porque pensa, a gente que muitas vezes está em contato constante com esse conhecimento, ainda falha tanto. Imagina uma pessoa que nem esse contato tem. E muitas vezes a gente exige do outro uma excelência que a gente ainda não dá conta. Exigimos dele o que nós não temos, né?
Mas porque a gente ainda, É. a gente ainda não conseguiu trazer para a nossa consciência, ainda não conseguiu trazer para a nossa realidade quem de fato nós Nós somos. somos. Nossas limitações, as nossas potencialidades. Porque a relação que eu tenho com o outro, ela necessariamente é um reflexo da forma como eu me relaciono comigo. Se eu sou muito rígida comigo, se eu sou muito condescendente comigo, eu tendo a refletir isso também nas minhas relações. E quando eu tenho a honestidade de me encarar enquanto um indivíduo que tem suas questões, mas que também tem suas potências, eu consigo enxergar essa humanidade no No outro. outro. Então, esse processo de humanização ele é importante para a gente, porque a gente começa a entender, não, é parte, tudo bem, é humano, erra mesmo, e ainda assim somos merecedores de respeito, de amor. Então, um outro que também é humano, também vai errar, Errar. também vai ferir, e também é merecedor de respeito e de amor. Então, esse processo de humanização, ele é urgente para as nossas relações, porque a forma como eu me trato vai refletir sobre como eu me relaciono com os outros. É, Então, isso faz total importância, assim, pra gente. é eu olhar o outro de frente, né? E não por cima. É, É eu me colocar no lugar do outro, né? sim. A gente pelo menos Mas a gente tentar precisa se é, colocar no no nosso nosso lugar primeiro, né? Pra gente exato. conseguir colocar no lugar do outro. Mas vamos tentar, né? Eu falo que quando a gente. Eu sempre falo com as pessoas, falo, gente, quando você aponta um dedo pra uma pessoa, você aponta um pra pessoa, três pra você e um pra cima. Esse pra cima, as pessoas acham que é pra Deus, não, gente. É pra sua consciência, porque quem te cobra é a consciência. Exato. Você tá apontando o dedo pra sua consciência, porque é ela que vai te cobrar. Então não vamos apontar dedo, não. Vamos. Se a gente tá vendo a pessoa ali num momento ruim, vamos acolher, vamos tentar pensar que aquela pessoa tá passando por um problema. Porque toda pessoa que te ataca, ela está acuada. Então a defesa que ela tem é o ataque. E se você conseguir, ao ser atacado, não devolver esse ataque com outro ataque, mas acolher, você desarma aquela pessoa. Sim, e assim, Né? é uma decisão nossa, É, sabe? Eu acho que a gente precisa abandonar a ideia de que a gente não tem o poder sobre as nossas escolhas, porque eu agi assim porque fulano me atacou, é, mas eu reagi assim porque fulano me feriu. A escolha é sua de é. revidar. A proposta que Jesus veio trazer pra gente é de não revidar. Se te pediu a capa, dá a túnica. Se te pediu para andar 1.000 passos, dá 10.000. E é a oportunidade que a gente tem agora. E que a gente se reconcilie com essas pessoas e conosco, principalmente, nas circunstâncias que se apresentam hoje, porque a gente não sabe quais são as circunstâncias As que vêm a próximas que vêm seguir. depois, né? E assim, encarar com honestidade vai fazendo a gente perceber qual é a nossa real necessidade. A gente quer ser amado. Hoje eu, Jorge, estou Hum? espírita. Será que na próxima eu estarei espírita novamente? Será que com essa Eu estrutura de uma terei casa que te com essa acolhe? casa, será que eu terei essa gama de conhecimentos, né? Exato. Então, tudo isso. E uma coisa que principalmente nós espíritas precisamos trabalhar, gente, vamos parar com esse negocinho de tudo, nós estamos sendo obsidiados, é um obsessor. Vão transferir a culpa, não. Vão assumir a nossa culpa, porque por mais que tenha um coitadinho ali obsidiando, ele só tá ali, ó, influenciando. Mas quem faz sou eu. A gente A escolha é precisa. nossa, né? O processo de obsessão, ele é sempre um processo em que há uma passividade, É. né? Então, assim, de acordo com as minhas decisões, com o meu comportamento, com a minha escolha, com a natureza do pensamento que eu estou vibrando. De fato, os espíritos, eles praticamente nos governam. É isso que eles comentam, né, pra A gente. 459 do Livro dos Espíritos. Exato. Mas a influência vai depender da sintonia que eu É. tiver nela. Então a minha escolha, sempre a A, gente es- vai é. redigir, A escolha sempre é nossa. vai ter uma É escolha. nossa, não tem E como. para a gente escolher melhor, a gente precisa estudar mais, a gente precisa se conhecer mais, passando por esse processo com amor. Muitas vezes o que o outro está manifestando ali é uma forma equivocada ou ainda muito rudimentar dessa busca pelo amor. Então que a gente entenda que nós todos estamos buscando por essa aceitação, que nós todos estamos buscando por esse amor e É, que a gente encontre isso em bases sólidas. O que o Espiritismo propõe pra gente, eu vejo muito, é uma base mais sólida do que é esse amor, do que é essa felicidade, né? Que não é uma coisa passageira.
E tentar, né, pôr em prática, né, isso que a gente tanto estuda, isso que a gente tanto, essa É um doutrina, então, esforço. né, esforçar. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Juliana, muito obrigado pela Eu sua que participação, agradeço. foi maravilhoso, os seus esclarecimentos, né, foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e espero poder contribuir sempre que houver a Com oportunidade. certeza virá sempre. Programa O Cristo Consolador, todas as terças-feiras, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, obrigado pela audiência e até o próximo programa.